Olá pessoal, saudações a todos. Então, quem está falando é Rodrigo Guerra da Radiologia Ortopédica e nesse vídeo eu vou terminar a série então da avaliação por ressonância magnética da anatomia do joelho. Agora a gente vai falar do plano axial, que é o plano que a gente consegue ver mais estruturas anatômicas juntas, e é o plano que eu particularmente gosto muito para fazer o tiratema, para tirar a dúvida no caso quando você acha que tem lesão ligamentar ou enfim, alguma lesão. Lesão condral também é muito importante, o plano axial. Então vamos conversar sobre esse plano axial agora, que eu acho que é o plano que acaba de juntar as coisas aí da avaliação por ressonância magnética do joelho. Então começando aqui num corte mais alto, né, ao nível aqui do tendão quadricipital, então acima do nível da patela, né? Isso aqui é um DP com saturação de gordura, mostrando aqui, né, o tendão quadricipital. Aí aqui na região anterior do joelho nós temos então, ó, o vasto lateral oblíquo, o vasto medial oblíquo, que são as fibras mais inferiores do vasto lateral e do vasto medial. Indo aqui para trás, né, o trato tibial do lado lateral, e aí do lado medial aqui nós temos algumas estruturas que para a gente prestar atenção. Né? O tendão do adutor magno está aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver esse tendão do adutor magno inserido lá na tuberosidade do adutor, beleza? Isso aí é um ponto importante que eu vou chamar a atenção de vocês quando chegar nessa região. Indo mais para trás aqui nós temos, ó, os músculos e os tendões da pata anserina, né? O sartório está aqui, o músculo sartório, aqui já é o tendão do grácil, aqui o tendão do semitendíneo, ó, que vão formar a pata anserina. Aqui eu tenho o ventre muscular do semimembranoso. Aqui do lado lateral eu tenho o ventre muscular do bíceps da coxa. E aqui eu tenho o feixe vascular e nervoso popliteu, né? A artéria poplítea está aqui, a veia poplítea. E aqui eu já tenho a bifurcação do nervo ciático, né? O nervo fibular, que é o mais lateral, e o nervo tibial, que é o mais medial. Ok? Então essa aqui é a nossa primeira imagem no plano axial. Uma imagem mais para baixo, então, ó, já começa a ver os foguinhos aqui, as áreas onde eu tenho alguma coisa a mais para falar para vocês. Então, ó, o tendão quadricipital está aqui, esse aqui é o aspecto normal do tendão quadricipital no plano axial. Ele pode ter um aspecto um pouco mais estriado aqui também, de 5 a 7, 8 estriações aqui, dividindo esse tendão. Isso é uma coisa que a gente pode encontrar. Então, ó, o tendão quadricipital está aqui, a gente já começa a ver junto do tendão quadricipital o coxinha adiposo suprapatelar, que fica junto do tendão quadricipital. Aí, anteriormente ao fêmur aqui, nós temos o coxinha adiposo pré-femoral. Essas duas regiões pode ocorrer edema desse coxinha adiposo, tanto suprapatelar, por alteração do tendão quadricipital ou por alguma alteração na biomecânica da articulação femoropatelar. E no coxinha adiposo pré-femoral a mesma coisa, às vezes por um atrito, um impacto da patela do mecanismo extensor aqui na região anterior desse coxinha adiposo, a gente pode ter um edema também nessa região, ok? Indo para as porções mais laterais e mediais aqui, nós temos, né, um pedacinho ainda do vasto lateral oblíquo, o trato tibial, que já vai começando a se juntar aqui com a fáscia com a fáscia do vasto lateral oblíquo também do trato tibial para formar aqui o retináculo lateral do joelho. E aqui do lado medial nós temos o vasto medial oblíquo, né? Ainda ele aparece bem importante aqui, com bastante fibras ainda nesse corte aqui. Mais para frente, o vasto medial oblíquo, vocês vão ver que ele vai ficar numa posição um pouquinho mais superior e a gente vai ver a região das fibras do ligamento patelo-meniscal medial aparecendo junto aqui com o vasto medial oblíquo em alguns cortes mais para baixo. Aqui nós temos o tendão do adutor magno, aqui para trás o ventre muscular do sartório, o grácil, o semitendíneo, o semimembranoso está aqui, bíceps da coxa. Aqui o feixe vascular e nervoso popliteu, repare que aqui, ó, nervo fibular está aqui, nervo tibial está aqui, então cada um está indo para a sua região, né? Cada um está indo para a sua área, né? O fibular está indo aqui, ele vai passar por trás da cabeça da fíbula, né? Então isso aqui é o que eu tinha para falar nesse corte. Indo para o próximo corte aqui, ó, tendão quadricipital aqui, com aquele aspecto estriado normal, tá? O coxinha adiposo suprapatelar e o coxinha adiposo pré-femoral. Os foguinhos estão aqui, mas os foguinhos aqui nessa imagem são para falar o que eu falei para vocês no slide passado, só que eu me adiantei um pouco, ok? Um pouquinho do vasto lateral oblíquo ainda, o trato tibial, indo formar aqui o retináculo lateral da patela. Então aqui nós já estamos vendo, ó, o vasto medial oblíquo. Aqui nós já estamos começando a ver umas fibras aqui do ligamento patelo-femoral medial, e o vasto medial oblíquo e o ligamento patelo-femoral medial, eles se juntam próximos aqui do tendão quadricipital, eles formam até um ligamento aqui, que é o ligamento tendão quadricipital femoral,
medial. Esse é o nome do ligamento. São partes das fibras do ligamento patelofemoral medial que se juntam com as fibras do vasto medial aqui também, e elas vão se inserir no tendão patelar, tá? Elas não vão se inserir na margem medial, na porção superior da margem medial da patela, e sim no tendão patelar. Essas fibras elas estão sendo descritas em vários estudos anatômicos, então eu já estou dando uma dica aqui para vocês disso aí. Ainda aqui mais para trás a gente tem o tendão adutor magno, tá aqui ainda, ele ainda não se inseriu no tubérculo dos adutores, sartório, graço semimembranoso, semitendíneo, desculpa, semimembranoso, feixe vasculonervoso popliteu, bíceps da coxa. Então tá bom, vamos passar para o próximo corte. Esse outro corte aqui a gente já começa a ver então aqui, ó, as facetas articulares da patela, né? A faceta lateral, que é a maior, o vértice patelar e a faceta medial, que é a menor. Repare aqui, ó, que o trato iliotibial desse lado aqui, ele já está perto do côndilo femoral lateral aqui, e isso, nos cortes mais para baixo, a gente vai ver bem a área onde a gente pode ter o atrito da banda iliotibial. E do lado medial, olha pessoal, o restinho do vasto medial oblíquo, aqui a gente já começa a ver melhor fibras do ligamento patelofemoral medial, que ela vai se inserir então uma parte das fibras no tendão quadricipital e a outra parte ela vai se inserir na metade superior da margem medial da patela. Então a gente já vê essa área de junção aqui do vasto medial oblíquo com o ligamento femoropatelar medial. Repare que aqui isso é descrito também que pode ter um aspecto bilaminar nessa região devido a essas fibras. Às vezes a gente consegue separar essas duas fibras. Aqui, olha, o foguinho aqui no adutor magno. O adutor magno, ele está inserindo aqui na tuberosidade dos adutores, tá? A origem femoral ou a inserção femoral do ligamento femoropatelar medial, ela está descrita como sendo numa posição localizada um pouquinho mais anteriormente e inferiormente ao tubérculo dos adutores, e próximo e posteriormente ao epicôndilo lateral, e próximo também da origem do ligamento, das fibras superficiais, né, do ligamento colateral medial. Então é nessa região aqui, nesses cortes, no corte até um pouquinho mais para baixo, que eu vou mostrar para vocês, que é descrita a área de origem femoral ou da inserção femoral do ligamento patelofemoral medial. Beleza? Então isso é importante a gente saber para conhecer a anatomia correta dessas estruturas aqui na região. Então, na região posterior do joelho aqui não mudou nada, tá tudo muito parecido. Então vamos descendo mais um corte para baixo. Aqui estão a patela, faceta lateral, vértice, faceta medial. Foguinho aqui era o que eu falei no slide passado também das facetas patelares. Olha aqui, ó, essa região então, ó, já passou o tubérculo adutor, então essa região aqui é a região do ligamento patelofemoral medial, ele se localiza aqui. Aqui então a gente tem as fibras mais profundas são do ligamento patelofemoral medial, as mais superficiais são do vasto medial do oblíquo e da fáscia crural, que elas se encontram nessa região para formar essa porção superior do retináculo medial da patela, né? Pessoal, na verdade o retináculo medial da patela engloba todas essas estruturas que eu tô falando para vocês. Então na minha cabeça, em vários artigos que a gente vê, é como se o retináculo medial da patela, na verdade, fosse todo um complexo ligamentar, ok? Até o nome para mim disso aí tinha que ser complexo retinacular medial do joelho, né? Esse seria o nome legal para juntar todas as estruturas que a gente encontra formando os contentores, né? Os contensores da região medial da patela aqui, para não deixar a patela luxar lateralmente, ok? Então o fêmur aqui a gente vê bem, bíceps da coxa, nervo fibular, nervo tibial, a artéria e veia poplítea. Então aqui o sartório, o graço, semitendíneo, semimembranoso, nenhuma outra mudança. Repare aqui como o trato iliotibial já vai ficando cada vez mais perto do côndilo femoral lateral aqui, que é a área do atrito da banda iliotibial. Um corte mais para baixo. Então a gente vê aqui, ó, patela, faceta lateral, faceta medial, vértice patelar, ligamento femoropatelar medial aqui, então ele está localizado nessa região. Então, pessoal, para nível prático é o seguinte, a área do retináculo medial do joelho, que está localizada ou que se insere da metade superior da patela para cima, isso aí é a área do ligamento femoropatelar medial. Quando você estiver vendo o retináculo medial do joelho ali, você está vendo a área do ligamento
patelofemoral medial, ok? Na prática é assim que a gente vai conseguir definir qual que é a região ou o que é o ligamento patelofemoral medial, porque às vezes é muito difícil fazer a diferenciação certinha de todas as camadas aqui do retináculo, então guardem isso em termos práticos. O retináculo medial, a porção que ele se insere da metade superior da patela para cima, essa é a área do ligamento patelofemoral medial que a gente vai ver no estudo por ressonância magnética. Repare que a gente está num corte ainda que a gente não começa a ver, não começou a ver ainda a área proximal ou a origem do ligamento colateral medial, né? Então essa região aqui é bem a região de inserção femoral do ligamento patelofemoral medial. Tem muita coisa que dá para falar do ligamento patelofemoral medial, inclusive, mas não vem ao caso aqui nessa nossa revisão anatômica. Isso aqui é uma coisa mais geral aqui que eu estou falando para vocês. Na região posterior do joelho aqui não mudou muita coisa do que eu falei do slide passado. Indo para o próximo corte. Aqui, ó, nesse outro corte, a gente já começa a ver a tróclea femoral, né? Lembrando que a tróclea femoral, a faceta lateral, geralmente, né? Ela é um pouquinho mais alta do que a faceta medial, então a faceta que a gente vai ver primeiro da tróclea femoral é a faceta lateral. Cuidado para não achar que aqui é erosão condral na faceta lateral da tróclea femoral, porque não é, ok? Isso aqui é normal, porque a faceta lateral ela é mais alta do que a faceta medial, beleza? Então, côndilo femoral lateral, côndilo femoral medial. Então, aqui ainda meio a área do ligamento patelofemoral medial, né? Aqui a gente já começa a ver a origem do ligamento colateral medial, aqui a inserção, então, do retináculo medial, incluindo a área do ligamento patelofemoral na patela, na margem medial da patela. Aqui do lado lateral a gente tem o retináculo lateral, aqui a gente tem o trato iliotibial, aqui o côndilo femoral lateral, né? Então essa região aqui é a região do atrito, ou do atrito da banda ou do trato iliotibial. É aqui que acontece o edema, e é nessa região aqui que a gente tem que prestar atenção. Só muito cuidado que às vezes a gente tem um recesso articular, que ele vem até mais ou menos essa região aqui, ó. Mas o recesso articular com líquido dentro da articulação, ela não pode causar um edema ou um líquido ou passar essa região aqui, essa proeminência aqui no côndilo lateral. Então, quando a gente tem um edema nessa região e você vê que o edema está bem em cima aqui ou está passando, isso aqui não é recesso articular, tá? Isso aqui é edema, é atrito do trato ou da banda iliotibial. Quando o líquido ele fica mais anteriormente aqui, isso aí provavelmente deve ser só um líquido no recesso articular lateral do joelho, beleza? Indo para a região posterior aqui do joelho, então aqui a gente tem o bíceps da coxa, o nervo fibular, o nervo tibial está aqui, os vasos popliteus estão aqui, e aqui o sartório, grácil, semitendíneo para formar a patancerina mais para frente. Aqui a gente tem o semimembranoso, nessa região aqui. Então vamos lá, vamos seguir um corte mais para baixo para ver as coisas diferentes. Nesse outro corte aqui, a gente tem faceta lateral, faceta medial da patela, o vértice. Aqui já dá para ver, ó, faceta lateral da tróclea femoral, o sulco troculear começando aqui, começando desse lado aqui a faceta medial, ok? Então é normal a gente ter essa configuração, faceta lateral mais alta do que a faceta medial. Aqui dá para ver bem, olha, essa região aqui é a região do ligamento patelofemoral medial, lembrando que vários estudos mostram que o ligamento patelofemoral medial tem parte de fibras que até passam por cima do ligamento, da porção mais proximal do ligamento colateral medial para se inserir lá atrás, mais posteriormente ao ligamento colateral medial, ali na porção superior dele. Então, essa aqui é a área também do ligamento patelofemoral medial, ok? Trato iliotibial está aqui, o côndilo femoral lateral, côndilo femoral medial. Aqui eu botei foguinho, pessoal, para mostrar aqui, ó, uma coisa que está se formando aqui, que é o cisto poplíteo, né? Então, entre o tendão do semimembranoso e o gastrocnêmio medial, que está começando a aparecer aqui, a gente tem uma estrutura aqui que pode se encher de líquido, que é o cisto poplíteo ou a bursa do semimembranoso barra gastrocnêmio medial, que eu vou falar para vocês mais para frente, mas mais para baixo a gente vai conseguir ver um pouco melhor isso aí. Mas prestem atenção nesse lado medial aqui, que aqui está começando a aparecer o ligamento colateral medial, e aqui para trás vai começar a aparecer o ligamento posterior oblíquo, né, que é parte do canto póstero medial do joelho. Indo para o corte mais para baixo, nesse corte aqui, a gente já consegue ver bem, né, faceta lateral,
sulco troclear e faceta medial da tróclea femoral, faceta lateral e medial aqui da patela, beleza? Então aqui ó, a gente tem ó, o retináculo medial da patela com a área do ligamento patela femoral medial. Esses cortes aqui já estão até no borderline, tá, pessoal? Já estão um pouco mais para baixo. Aqui, digamos que pelas novas descrições anatômicas, quando chega do polo, do terço médio, da metade, ou da transição do terço médio barra distal da patela para baixo, já não é mais ligamento femoropatelar medial aqui, que a gente chama, é só o retináculo medial da patela mesmo, que a gente consegue ver. Mas enfim, aqui a gente consegue ver o ligamento colateral medial, tá? Aqui para trás vai começar a formar o ligamento posterior oblíquo, o músculo sartório, o grácil, o semitendíneo, aqui o semimembranoso, o gastrocnêmio medial começando a aparecer nessa região. Nessa área aqui a gente vai ter então a área do cisto poplíteo ou da bolsa do semimembranoso gastrocnêmio medial. Do lado lateral, o bíceps da coxa está aqui, o nervo fibular está aqui, o gastrocnêmio medial está nessa região. O ligamento colateral lateral começa a aparecer nesse corte aqui também. E repare que aqui, ó, na região da fossa intercondilar, aqui ou do sulco intercondilar, na incisura intercondilar, a gente começa a ver a área de origem do ligamento cruzado anterior, né? Então a gente começa a ver o cruzado anterior se originando aqui nessa região mais interna do côndilo femoral lateral. Indo para o corte mais para baixo, então nesse corte aqui, a gente olha só o ligamento cruzado anterior, né? A origem dele aqui na porção mais interna do côndilo femoral lateral. Daqui a pouco a gente vai começar a ver a origem também do ligamento cruzado posterior na porção mais interna do côndilo femoral medial, ok? Mas voltando aqui para nossa descrição, né? Patela, que já passou a superfície articular da patela, né? Já ficou lá para cima. Então aqui para baixo a gente está vendo só a superfície articular da tróclea femoral. Então o retináculo lateral desse lado, o retináculo medial desse lado aqui. Aqui a gente tem o ligamento colateral medial. Aqui nós temos ó, o ligamento posterior oblíquo, ó, começando esse espessamento aqui da cápsula articular na região póstero-medial do joelho, beleza? O sartório, grácil, semitendíneo, aqui o semimembranoso, aqui eu tenho o gastrocnêmio medial, e desse lado aqui eu tenho o bíceps da coxa, o gastrocnêmio lateral, o nervo fibular está aqui, olha só, o ligamento colateral lateral tá aqui. Num corte mais para baixo, pessoal, a gente vai começar a ver o tendão popliteu, porque abaixo do colateral lateral, um pouquinho para baixo, um pouquinho mais anterior, a gente tem a origem do tendão popliteu. Então, baixando mais um corte aqui, ainda eu não consegui ver o tendão popliteu direitinho, mas ele está começando a aparecer aqui nessa região. Então, o colateral lateral tá aqui, o ligamento, o tendão popliteu está começando a aparecer aqui nessa região. De diferente que eu vejo nesse corte que eu queria mostrar para vocês, repare aqui, ó, ligamento colateral medial, a área do ligamento posterior oblíquo está nessa região, ela vem aqui e ela abraça a cápsula articular posterior aqui, póstero-medial do joelho, né? O ventre muscular sartório, grácil, semitendíneo, semimembranoso, gastrocnêmio medial. Essa aqui é a área do cisto poplíteo ou da bolsa do semimembranoso colateral medial. Olha só, o ligamento cruzado anterior está aqui, ó. Então a gente já tem aqui ó, os fascículos, né? As bandas do cruzado anterior, né? Essa banda mais anterior aqui, essa aqui é a banda anteromedial, essa aqui é a banda póstero-lateral, que fica aqui para trás. E aqui eu estou começando a ver a origem do ligamento cruzado posterior aqui na face interna do côndilo femoral medial. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui que eu queria mostrar para vocês. Por enquanto é isso desse corte. Indo para o próximo corte. Então aqui a gente já começa a ver, né? Aqui a patela, aqui a gente já começa a ver o tendão patelar, a gordura infrapatelar. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui nessa região aqui da gordura infrapatelar, às vezes a gente vê um edema entre a gordura infrapatelar, o côndilo femoral lateral e a patela e o tendão patelar também aqui nessa região, e às vezes isso aqui é um atrito, alguma disfunção do mecanismo extensor, alguma instabilidade patelar também, isso aqui pode causar um edema nessa região que a gente vê em alguns pacientes. Voltando aqui então para a nossa imagem, tendão patelar, gordura infrapatelar, ou a gordura de Hoffa, né? Que também tem esse nome, a faceta lateral do sulco troclear, faceta medial, aqui então retináculo medial, tá? Ligamento colateral medial, ligamento oblíquo posterior tá o posterior oblíquo tá nessa região, tá indo aqui, tá reforçando a cápsula articular póstero-medial do joelho, sartório, grácil, semitendíneo, semimembranoso, gastrocnêmio medial, olha aqui pessoal, essa aqui é a área então da bolsa do semimembranoso
gastrocnêmio medial, ou do cisto poplito quando fica com muito líquido aqui dentro, né? A gente pode chamar de cisto poplito. Gastrocnêmio lateral está aqui, o nervo fibular está nessa região, o bíceps da coxa está aqui. Olha só, aqui a gente já consegue fazer a diferenciação, ó. Ligamento colateral lateral e o tendão poplito começando a aparecer aqui nessa região, tá? E aqui na porção da incisura intercondilar aqui a gente consegue ver o ligamento cruzado anterior está nessa área, o ligamento cruzado posterior está nessa área. Lembrando que o ligamento cruzado anterior ele é dividido nos principais ramos ou fascículos, né? Tem o anteromedial e o posterolateral que fica aqui para trás. E o cruzado posterior, a gente tem um pouquinho diferente. Nós temos o fascículo posteromedial e o anterolateral, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Um corte mais para baixo, pegando já a área aqui dos ligamentos cruzados, né? Então, ligamento cruzado anterior, o aspecto dele estriado, fascicular, se inserindo aqui no platô tibial. Aqui o ligamento cruzado posterior, então com os ramos principais, né? O anterolateral e o posteromedial aqui. Né? Às vezes é difícil de fazer essa distinção do cruzado posterior, mas essa é a topografia de cada uma dessas bandas. Côndilo femoral lateral, côndilo femoral medial, ligamento colateral medial está aqui, o oblíquo posterior ele já está fazendo a volta, é difícil de identificar ou fazer a distinção certinha do oblíquo posterior nessa região, porque ele já está mais junto aqui da cápsula articular, próximo da inserção do semimembranoso e do corno posterior do menisco medial. Aqui os tendões que vão formar a pata serina estão começando a se juntar, ficar mais próximos, né? O sartório, o grácio e o semitendíneo. Aqui o semimembranoso gastrocnêmio medial, os vasos popliteus aqui, gastrocnêmio lateral, o nervo fibular está aqui. Olha só, o colateral lateral está aqui e o tendão poplito está aparecendo aqui nessa topografia. Pessoal, aqui na frente, ó, essa área aqui, deixa eu subir um corte aqui, ó. Aqui nós temos o colateral lateral, o tendão poplito um pouquinho mais para frente que a gente começa a ver aqui. Isso aqui parece ser, olhando nos outros cortes, quando eu faço a triangulação, parece ser o ramo meniscal do ligamento anterolateral, né? O ligamento anterolateral hoje, os estudos mais recentes mostram até que ele pode ser dividido em duas partes, né? Uma parte seria o ligamento que se insere, como que manda fibras pro corpo do menisco lateral, tá? Que seria mais ou menos esses aqui, e uma outra parte que ela passa superficialmente ao menisco lateral e ela vai se inserir então junto, posteriormente, às fibras do tracto ou da banda iliotibial. Então, seriam essas duas partes do ligamento anterolateral, então isso aqui parece ser essa parte que vai pro corpo do menisco lateral. Então, descendo um pouquinho mais, aqui ó, já divido porque uma parte foi pro corpo do menisco lateral e a outra está continuando aqui para trás, ó. Aqui para mais superficial, para se juntar com as fibras, para ficar posteriormente aqui as fibras do trato iliotibial, tá? Então, descendo esse corte aqui, já que aproveitando então descendo esse corte, ó, eu já vejo o ligamento anterolateral localizado nessa região, topograficamente é essa região, o trato iliotibial para frente, o ligamento colateral lateral mais para trás, aqui eu tenho o tendão poplíteo, o bíceps da coxa daqui a pouco vai começar a ficar mais tendinoso para se juntar, porque o bíceps da coxa ele se junta com o ligamento colateral lateral para quase formar uma inserção comum na cabeça da fíbula. Do lado medial, eu tenho aqui o ligamento colateral medial bem definido. Essa daqui é a área do ligamento posterior oblíquo junto da cápsula articular posterior do joelho. O sartório, o grácio, semitendíneo, semimembranoso, gastrocnêmio medial está aqui. Nesse corte aqui, o ligamento cruzado anterior se inserindo aqui, pessoal, na região mais anterior, então, do platô tibial. Nessa região aqui ele divide um pouco da inserção com as fibras da raiz anterior do menisco lateral, né? E aqui para baixo, aqui para trás, eu tenho o ligamento cruzado posterior, quase se inserindo aqui também na região posterior do platô tibial, ok? Indo num corte mais para baixo. Então, nesse corte eu consigo ver os meniscos, né? O menisco medial está aqui, o menisco lateral, quer dizer, está aqui. O menisco medial ele está aqui. Repara que aqui na frente eu consigo ver o ligamento transverso intermeniscal, né? Nessa região aqui. Aqui é mais ou menos a área de inserção do ligamento cruzado anterior. Aqui eu tenho a área de inserção do ligamento cruzado posterior, né? Na região posterior do platô tibial. E indo para as outras estruturas, né? Tendão patelar, gordura de Hoffa, o retináculo medial está nessa região. Ligamento colateral medial, os tendões da pata serina estão aqui. O resto da anatomia ela está muito parecida. Deixa eu só dar mais um enfoque com vocês aqui para a região lateral do joelho, né? Então, ó, o trato iliotibial está aqui. Essas fibras posteriores ao trato iliotibial, essa aqui é a região do ligamento
lateral, aqui eu tenho o ligamento colateral lateral e aqui eu tenho o tendão popliteu e aqui é o bíceps da coxa, beleza? Indo para um corte mais distal, eu tenho aqui, ó, continuando aqui na região lateral do joelho, né, ó, o trato iliotibial tá aqui, essa aqui mais para trás é a região do ligamento anterolateral no plano axial, aqui eu tenho o ligamento colateral lateral, o bíceps da coxa, eles vão se juntar, vão ficar praticamente juntos para se inserir na cabeça da fíbula, aqui eu tenho o tendão poplíteo. Entre o tendão poplíteo e a cabeça da fíbula, mais para baixo, existe um ligamento que é o ligamento poplíteo-fibular, e tem gente que chama até de tendão poplíteo-fibular, que é um ligamento importante responsável para a estabilidade na região póstero-lateral do joelho. Às vezes a gente consegue ver esse ligamento na ressonância, às vezes a gente não consegue ver, então, mas é importante sempre ficar ligado e procurar ativamente por essas estruturas, né? Do canto da região póstero-medial não mudou muita coisa, né? O sartório, o grácio, semitendíneo, as demais estruturas que eu já conversei com vocês. Aqui no foguinho só para mostrar a área de inserção do ligamento cruzado posterior na região posterior do platô tibial, tá bom? As fibras posteromediais, elas ficam localizadas mais aqui, então, na região medial e um pouquinho mais para posterior, assim. E as fibras anterolaterais, elas ficam mais anteriores e mais junto da porção lateral aqui da inserção no platô tibial. Indo para um corte mais para baixo, nós temos tendão patelar, gordura infrapatelar, aquela coisa toda, o trato iliotibial, ligamento anterolateral. Repare, vocês vão ver que agora o trato iliotibial ele vai se inserir no platô tibial. E as fibras que continuam um pouquinho mais para trás, essa é a área de inserção do ligamento anterolateral, ok? É essa a triangulação que vocês têm que fazer, por exemplo, com o plano coronal para achar qual que é a região do ligamento anterolateral quando não está tão fácil ou quando não é tão óbvio assim de você identificar o ligamento anterolateral. Então aqui a gente tem o ligamento colateral lateral, o bíceps da coxa, aqui o tendão poplíteo, essa região, essas fibras estriadas aqui, ó, isso aqui pode até ser o ligamento poplíteo-fibular, indo para a região da cabeça da fíbula um pouquinho mais para baixo, que a gente consegue ver. O nervo fibular ele está aqui se aproximando da cabeça da fíbula, que vai aparecer mais para baixo. Do lado póstero-medial aqui não tem muita coisa de nova para falar para vocês nesse corte. Indo para o corte mais para baixo, ó, tendão patelar, gordura infrapatelar, o trato iliotibial se inserindo no platô tibial e atrás do trato iliotibial ou posteriormente ao trato iliotibial, nós temos aqui, ó, essa continuação aqui, isso aqui é a região do ligamento anterolateral do joelho. O lateral tá aqui, se inserindo então junto com o tendão do bíceps da coxa. O músculo poplíteo está aqui, né? A junção miotendina do poplíteo, ela ficou entre os cortes aqui que a gente acabou de ver. Do lado medial, olha só, o ligamento colateral medial está aqui. E aqui a gente já vê bem junto, ó, sartório, grácio e semitendíneo, ó, formando aqui os três mosqueteiros aqui, os tendões que compõem a pata anserina, né? Aqui a gente já tem a inserção principal também do semimembranoso, na região posterior da tíbia. E o gastrocnêmio medial está aqui, o gastrocnêmio lateral está aqui, tudo isso muito bem identificado. Indo para um corte mais para baixo, olha só, a área de inserção do trato iliotibial no tubérculo de Gerdy, tendão patelar está aqui, quase chegando na tuberosidade da tíbia, colateral medial está aqui para baixo, os tendões que compõem a pata anserina vão descendo aqui na região póstero-medial do joelho, semimembranoso inserindo aqui na região posterior póstero-medial da tíbia, lembrando que o semimembranoso ele tem duas inserções principais, né? Essa inserção direta na região posterior da tíbia e tem uma inserção mais anterior aqui, ó, uma inserção que ela vai para frente aqui, ó, que se insere na região póstero-medial da tíbia, beleza? Então a inserção anterior, desculpa, a inserção direta do semimembranoso e a inserção anterior ou os feixes de fibras aqui anteriores que eles vão se inserir um pouquinho mais para frente aqui e eles acabam abraçando essa região aí do canto póstero-medial do joelho, abraçando a região póstero-medial da tíbia. Aqui do lado lateral nós temos a área então conjunta do ligamento colateral lateral e do bíceps da coxa, né? Sendo que tem os artigos anatômicos eles dividem, né? Que a região posterior do bíceps da coxa aqui ela é formada mais por fibras da cabeça longa e a porção mais anterior do bíceps da coxa ela é formada pela cabeça curta do bíceps, né? Mas às vezes é difícil de fazer essa distinção em alguns pacientes, como nesse aqui, por exemplo. O nervo fibular aqui, nessa região, o ventre muscular do poplíteo, as outras estruturas posteriores aqui não mudam muita coisa. Indo para um corte mais para baixo. Então aqui nós temos algumas coisas legais para falar para vocês, né? Aqui, por exemplo, ó, o ligamento, a gente já começa a ver a cabeça da fíbula aqui.
Aqui a gente começa a ver o ligamento tibiofibular anterior, o ligamento tibiofibular posterior está aqui, então, que vai fazer essa estabilidade da cabeça da fíbula em relação à tíbia, né? Vai compor a articulação tibiofibular proximal, ligamento colateral lateral junto com o tendão do bíceps da coxa aqui. O nervo fibular aqui, ó, passando aqui por trás da cabeça da fíbula, então ele vai contornar a cabeça da fíbula para ele ir para a região, digamos assim, mais anterior do joelho. E na região aqui posterior não muda muita coisa da musculatura que eu falei para vocês. E nessa região aqui a gente está vendo que cada vez mais os tendões da pata anserina eles vão chegando perto aqui do ligamento colateral medial e daqui a pouco eles vão se inserir aqui na região medial da tíbia, ok? Um corte aqui mais para baixo. Então a gente tem o tendão patelar aqui quase se inserindo na tuberosidade anterior da tíbia, o ligamento colateral medial, os tendões então da pata anserina começando a inserção aqui na região medial da tíbia. Aqui do lado lateral eu tenho aqui, ó, a cabeça da fíbula, ligamento tibiofibular anterior, ligamento tibiofibular posterior, a área de inserção conjunta do ligamento colateral medial e do bíceps da coxa, o nervo fibular aqui passando aqui por trás da cabeça da fíbula, beleza? Nesse último, acho que esse aqui é o último corte, tá? Nesse último corte aqui, vou mostrar para vocês a inserção do tendão patelar, tuberosidade anterior da tíbia. Aqui o ligamento colateral medial, ele praticamente ele se junta aqui, ou não é que ele se junta, mas ele está muito próximo, ele está muito íntimo, então, com os tendões que compõem a pata anserina. Até existem casos que quando você tem rotura distal do ligamento colateral medial, os tendões da pata anserina, eles podem se interpor entre a área de ruptura do ligamento colateral medial e esse ligamento ele não vai sarar por causa de uma interposição dos tendões da pata anserina entre as fibras rotas do ligamento colateral medial, né? Então fica uma dica aí para vocês olharem sempre na região distal do ligamento colateral medial quando vocês tiverem uma ruptura para ver se não tem interposição dos tendões da pata anserina. A cabeça da fíbula está aqui, já passaram então as estruturas do canto póstero lateral do joelho, o nervo fibular aqui fazendo, então contornando a cabeça da fíbula aqui atrás, o músculo poplito aqui bem visto, o gastrocnêmio lateral, o gastrocnêmio medial, o nervo fibular, o nervo tibial está aqui e as estruturas vasculares do feixe vascular popliteu estão aqui do lado. Pessoal, então eu acho que era isso dessa anatomia do plano axial que eu queria mostrar para vocês, mostrando que é uma anatomia que a gente consegue ver muita coisa ao mesmo tempo, é uma anatomia que a gente consegue correlacionar com os planos coronal e com o plano sagital, para a gente conseguir fazer uma distinção melhor se existe lesão das estruturas anatômicas que nós estamos vendo ou não, ok? É um plano que eu sempre gosto de ver primeiro, é um plano que eu sempre estou treinando para ficar bom nele, porque é um plano que já me tirou também de muita situação duvidosa, já me tirou também de muita enrascada. Então era isso dessa aula, era isso desse vídeo, aquele abraço e até o nosso próximo vídeo.